No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as principais diferenças entre a rinoplastia e a rinomodelação. Olá, meu nome é Adilson Farrapeira, sou cirurgião plástico e nesse canal eu tiro as principais dúvidas sobre as cirurgias plásticas e os procedimentos estéticos. Então, se você se interessa por esse tipo de assunto, já deixe seu like e já se inscreva no canal. Bom, para começar, a rinoplastia e a rinomodelação são procedimentos estéticos que a gente pode melhorar muito o aspecto do nariz. E os dois têm resultados excelentes, dependendo da indicação de cada uma delas. Então vamos às principais diferenças de cada uma delas. Primeiramente, falando sobre a rinomodelação, ele é um procedimento que a gente faz aqui no consultório, com anestesia local. É um procedimento relativamente rápido, que dura em torno de 30 a 40 minutos, muito pouco doloroso. A gente faz anestesia local ali no nariz, que é a única parte que dói um pouquinho mais realmente desse procedimento, depois ele é praticamente indolor. A rinomodelação pode trazer resultados maravilhosos a depender de cada caso, com a indicação certa e aplicado da maneira certa. Ela tem um resultado provisório. O que a gente aplica é uma substância chamada ácido hialurônico e é uma substância absorvida pelo nosso organismo. Então, o que eu sempre falo para os pacientes, a duração desse procedimento é em torno de 6 meses a 1 ano, talvez 1 ano e meio. Agora, a primeira vez que a gente faz esse procedimento, muitas vezes a gente tem uma perda de resultado um pouco mais precoce. Por quê? À medida que a gente põe um ácido hialurônico embaixo da pele do paciente, esse ácido hialurônico ele vai brigar com a pele. E a pele do nariz é muito firme, a gente frequentemente coça o nariz, bate a mão nele, etc. Isso tudo faz com que esse gel seja absorvido de forma mais rápida. Porém, à medida que a gente vai fazendo esse procedimento, esse gel ele vai encontrando o espaço dele ali no tecido e ele vai ficando por mais tempo, tendo uma durabilidade maior, às vezes até maior de 2 anos e assim por diante. Então, resumindo para vocês, as primeiras vezes que a gente faz o ácido hialurônico no nariz, às vezes a gente pode precisar de uma nova aplicação com 2, 3, 4, 5 meses. E a partir desse momento, cada vez que a gente aplica esse ácido hialurônico, ele tende a durar cada vez mais, a ficar cada vez mais naquele lugar, porque ele já criou aquele espaço e ele já começa a se acomodar melhor e a ser melhor recebido. A rinoplastia já é um procedimento cirúrgico, já é uma intervenção cirúrgica que a gente faz sob anestesia geral no centro cirúrgico. É uma cirurgia que demora em torno de 2 horas e meia a 4 horas em média e é uma cirurgia em que a gente consegue uma mudança mais estrutural do nariz. Então ele funciona para narizes às vezes que a gente não consegue melhorar tão bem, por exemplo, com a rinomodelação. Esse resultado da rinoplastia já é um resultado mais a longo prazo, já é um resultado que a gente consegue mexer tanto na parte estética quanto funcional também do nariz. Então, pacientes com desvio de septo, paciente com dificuldades respiratórias, a gente muitas vezes consegue melhorar esses aspectos também durante a nossa cirurgia da rinoplastia. Então aqui eu vou exemplificar para vocês alguns casos que seriam ideais para a rinoplastia e para a rinomodelação. Então a gente vê esse caso aqui, que é um nariz com a ponta mais grossa, a pele mais grossa também. Então esse tipo de nariz não é ideal para a gente fazer uma rinomodelação, porque a gente não vai conseguir afinar tanto esse nariz. A gente consegue até dar uma ilusão de ótica que ele está um pouquinho mais fino, mas a gente não consegue afinar ele de fato. Isso a gente faz com a rinoplastia. Além disso, esse paciente ele tem uma grande dificuldade de respiração. Ele tem um desvio de septo, tem voz anasalada, e isso ele vai se beneficiar muito com a cirurgia. Então a gente pode ver aqui no meio perfil dele que ele tem essa ponta mais alargada, uma giba óssea, né, que é esse carocinho aqui no dorso, e a ponta bem caída. No perfil a gente pode observar também uma grande queda e um grande volume desse nariz. Depois da cirurgia a gente consegue ver uma melhora nesse aspecto do nariz, com afinamento do nariz. No perfil a gente consegue ver como a gente consegue projetar essa ponta, dando um resultado muito natural e bonito para esse paciente. E esse resultado é um resultado a longo prazo, também com melhora da função nasal. Já uma paciente perfeita para a rinomodelação seria uma paciente como essa, que ela tem um nariz fino, uma ponta caída e tem esse ossinho aqui mais proeminente. Na verdade, o problema dela não é nem esse ossinho aqui tão alto, é esse fundo que ela tem
atrás do osso, que numa região que a gente chama de radix. Então a ideia aqui seria preencher esse fundinho aqui e levantar a ponta. E nesses casos, a rinomodelação dá resultados fantásticos. Como a gente pode ver nesse pós-procedimento. Então a gente vê um nariz bem mais retificado, a pontinha mais elevada e um ângulo nasolabial bem adequado para uma mulher dessa idade aqui. Então a rinomodelação nesses casos vai muito bem, ela tem que fazer aplicações periódicas desse ácido hialurônico e, como eu expliquei, essas aplicações elas vão se espaçando cada vez mais, porque o ácido hialurônico vai achando espaço dele ali na região e ele vai tendendo a durar cada vez mais e o resultado sempre se mantém assim bonito e natural. E aí às vezes é melhor do que uma cirurgia, porque não tem os riscos de uma cirurgia, não tem as complicações inerentes a uma cirurgia. É um procedimento muito rápido que a gente faz no consultório, com pouca dor e quase nenhum tempo de recuperação. O paciente já sai daqui feliz, já sai com o nariz praticamente pronto ali. Um outro caso muito propício para a rinomodelação é o caso dessa paciente aqui, que a história dela é que ela tem uma rinoplastia prévia há cerca de 2 anos e o médico que operou ela nesse período tirou um pouco demais aqui nessa região do dorso ósseo dela, ou seja, ela evoluiu com o que a gente chama de nariz em cela. E para a gente fazer uma rinoplastia secundária no caso desse é muito complicado, porque ela tem uma pele muito fina e qualquer técnica que a gente utilize para levantar esse dorso pode deixar estigmas, irregularidades ali e até ficar visível os enxertos de cartilagem que a gente utiliza. Então, para um caso como esse, que lançar a mão da rinomodelação é muito bom, porque a gente consegue ter resultados naturais, um resultado mais previsível e que a gente pode ir chegando nesse resultado ao longo do tempo também, né? Então a gente faz, melhora, depois volta um pouquinho, a gente vai fazendo até a gente chegar naquele resultado que ela gostaria. Então, com uma aplicação só, a gente consegue já melhorar bastante o dorso dela, a projeção da ponta, e esse resultado aqui ele tende a ficar cada vez mais duradouro à medida que a gente vai aplicando o ácido hialurônico. Se ficou alguma dúvida sobre esse conteúdo ou se você tem alguma dúvida sobre qualquer outro assunto relacionado a procedimentos estéticos e cirurgia plástica, deixe aqui nos comentários que a gente responde a sua pergunta e até o próximo vídeo.